Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Adoção Brasil, um podcast para falar sobre adoção e família. Eu sou a Grazi. E eu sou o Wagner. E neste episódio nós vamos conversar sobre a família de origem dos nossos filhos. Vamos lá. Nós conversamos bastante, né? Nós falamos bastante sobre todas as questões que envolvem a história dos nossos filhos. Mas no episódio de hoje a gente quer trazer o nosso lado. A gente quer deixar bem claro, a gente não estamos comparando, óbvio, não tem como comparar por tudo que os nossos filhos, a história dos nossos filhos, por tudo que eles passaram, que eles vão precisar elaborar ao longo da vida deles. O que a gente quer trazer aqui hoje é que a gente também tem o nosso lado, a gente também tem que passar por esse processo de elaboração, de entender e nomear os sentimentos do lugar que essa família de origem ocupam na gente. A família de origem dos nossos filhos ocupam na gente, em nós como pais. Sim, porque por mais que essas crianças já tenham um acompanhamento desde o momento que são acolhidas, a gente como pais, né? Então a gente ali como os pretendentes, os adotantes, a gente fica preocupado com as entrevistas técnicas, né? A gente fica preocupado com os grupos de apoio, fazer a capacitação e procurar entender, mas ninguém trabalha isso com a gente. O que vai acontecer? É pouco falado, né? É pouco falado. Então, o que vai acontecer quando chegar esse momento? Porque a gente sabe que na outra ponta os nossos filhos estão aqui porque realmente tiveram uma origem biológica. Eles tiveram uma família lá para trás. Independente do contexto que os trouxeram pro mundo da adoção, para acolhimento. Cada história é única, né? Cada história é única. Mas e a gente? Como que a gente fica? Como que a gente sente? Como que a gente vai elaborar isso? E é algo que a gente está vivenciando também. Sim. Né? Então a gente não tem respostas para tudo, mas o objetivo aqui é trazer uma reflexão, talvez até uma provocação, para a gente poder... Questionamentos, né? Isso, para a gente poder olhar para este outro lado também e falar, ok, talvez não esteja me incomodando agora, mas logo vai vir um questionamento do filho. Sim, porque vai ser natural e vai fazer parte, e a gente tem que se preparar da melhor maneira possível, porque a gente não pode e não deve fugir disso. Exatamente, não tem como simplesmente pegar uma borracha e apagar aquele pedaço da história. Não, e nem devemos. Exatamente. Porque é sobre os nossos filhos, a história dos nossos filhos. Então a gente não tem nenhum direito de querer apagar, de querer passar por cima da história deles. E entendemos também que muitas vezes as crianças, os adolescentes, eles acabam tendo um bloqueio e evitam falar sobre ou comentar sobre, porque vai de repente abrir feridas que ainda não foram cicatrizadas. Sim. Não sei se um dia serão, né? Depende muito do trabalho que for feito. Então, ok, a gente entendeu que desse lado realmente tem um desafio enorme, mas do nosso lado também. Até pra gente poder, é importante a gente se atentar a isso, pra gente poder ajudá-los, porque vai chegar um momento, os nossos filhos ainda são novos, tudo, mas vai chegar um momento que os questionamentos, as inquietações deles vão bater na gente, né? Bater no sentido de vai chegar. Será que você está preparado? Eu estou preparado? Você já parou para pensar nisso? Então, o que vai acontecer quando chegar essa hora? Vou correr? Vou desconversar? Então é algo que a gente já traz agora para a gente tentar elaborar em conjunto. Né? De repente, o que você faria? O que a gente faria? Na teoria, a gente entende... De que forma, quando o seu filho abordar sobre a família de origem dele, qual vai ser a sua reação? Como que você vai falar? Então, e assim, mas eu acho que o primeiro de tudo, aí é um achismo meu, né? No sentido... Que assim, a gente não deve transmitir ou deixar transmitir para os nossos filhos que é algo ruim de ser feito. Então, se eu não estiver preparado ainda, eu tenho que arrumar um jeito de me preparar para receber essa notícia.
para receber essa informação. Para conversar sobre, né? O objetivo desse episódio é esse. Vamos se preparando já? Vamos entender que isso pode acontecer? Que vai acontecer, né? E pra gente não tomar um susto. E de repente, pela nossa reação, os nossos filhos ali, de repente, vão evitar até falar do assunto com medo de nos machucar, de nos ferir. Ou então de alguma reação reativa que a gente tenha no momento que ele for querer conversar. Porque no calor do momento, de repente, a criança vem com uma demanda, aí de repente fala, mas que foi? Ele tá satisfeito? Não tá gostando? Porque, gente, tem que tomar muito cuidado. Porque quando os nossos filhos sentem necessidade de falar sobre a família de origem, jamais leve pro pessoal. Exatamente. Ele não tá querendo te afrontar tudo. Eu acho que é um passo muito importante, porque se ele tá querendo conversar com você sobre, ele tá se sentindo confortável, ele tá se sentindo seguro, e ele confia em você para poder se abrir e falar. Esse vínculo de confiança. Exatamente. Entendeu? Então, se chegou neste ponto, você tem que estar muito feliz. Porque realmente você conseguiu atingir esse objetivo, você conseguiu chegar neste ponto. A relação de vocês está fluindo da maneira que deve ser, de pais e filhos, né? Porque, lembrando que para chegar neste ponto dele confiar em outro adulto, sendo que na cabeça dele os adultos até então só fizeram mal a ele, né? Os cuidadores dele que deveriam prover, deveriam garantir, né, toda a existência dele, com carinho, com afeto, com amor, com as responsabilidades, com os direitos, essas coisas todas, e de repente ele perde ele quebra, ele tem essa quebra com o adulto. Então, se ele sem entender, né? Sem entender o porquê. Então, se ele conseguir encontrar em você, é importante que fique claro que, por mais que de repente aquilo possa incomodar a gente lá no fundo, a gente tem que estar preparado para receber isso. Talvez alguns se incomodem mais, outros menos, mas como a Grazi disse, não é pessoal, não é um ataque pessoal. Realmente é por curiosidade, porque todo eu ser pelo menos humano... Eu pelo menos entendo dessa forma que eu falei, de que o vínculo tá formado, é a confiança, é tudo aquilo que a gente falou. Desde que o homem é homem, né? Desde que surgiu o homem pensante ali, ele é curioso com as suas origens, ele quer saber o que aconteceu, ele dá um jeito lá no antepassado de desenhar nas pedras para alguém poder recontar essas histórias. Então é natural que ele queira saber alguma coisa, que ele vá procurar alguma informação. E a gente não tem como prever o futuro. De repente, eu não sei se a minha filha, se meu filho vão querer ir a fundo na história deles, para tentar, se eles vão sentir essa necessidade de encaixar alguma peça que de repente esteja faltando para eles poderem entender e fechar esse ciclo. A gente não sabe como vai ser, mas a gente tem que estar preparado para poder ajudá-los, como eu disse, nesse sentido, né? E assim, talvez eles nem queiram, né? Mas o importante é mesmo a gente saber que isso pode acontecer. Então, como não é muito falado, muito discutido, essa questão do filho chegar e como que vai ser quando ele perguntar da família biológica, ou se de repente ele tem outros irmãos, porque uma coisa são aqueles responsáveis por ele que de certa forma teve uma ruptura ali, ou seja por algum tipo de agressão, por abandono, N motivos, não né? importa, mas os irmãos não têm relação com isso, né? E talvez ele queira saber dos irmãos. Sim, a gente conhece histórias que... Né? E aí, como que vai funcionar? Né? A gente sabe que tem uma questão de adoção compartilhada, que se fala muito por aí, né? Então, às vezes, uma família não consegue adotar aquele grupo de irmãos, mas tem um comum acordo entre os adotantes que as famílias permanecem se encontrando periodicamente para que esses irmãos ainda tenham contato. Né? Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado, prestar atenção, trabalhar isso internamente, levar para conversa, dialogar, né? Conversar com o seu companheiro, com a sua companheira, ou com a sua família, terapeuta, não importa. A gente precisa saber que isso um dia pode acontecer. E uma coisa que eu acho muito importante falar é a gente não romantizar a família de origem. Não romantizar e também não demonizar. Exatamente. Não é para ir do 8 ao 80. Não é que eles são super malvados e também não são as melhores pessoas do mundo. A
gente não consegue contextualizar tudo, mas até porque cada história é única. A gente não sabe, a gente sabe os motivos o porquê dos nossos filhos foram acolhidos. Mas cada história é única. Que a gente sabe que foi passado por uma terceira pessoa. Porque na realidade mesmo a gente não tem todo o contexto do que aconteceu. E nem sempre o setor técnico sabe também. Exatamente. Quando a criança é um pouco maior, adolescente, você acaba descobrindo outros buracos daquela história que foi contada inicialmente ali pelo setor técnico. Sim. Né? Porque eles realmente não sabiam, não é que eles estão omitindo algo do gênero. Porque realmente não tinham conhecimento de tudo e não tem como ter. Sim, e às vezes você vai descobrir coisas do seu filho, histórias por quais seus filhos passaram, que o setor técnico não te falou, mas porque não era nem de conhecimento dele, porque a criança não externou. Exato. Né? Então, realmente, a gente fica naquela questão, como que vai ser, como não vai, como se preparar, porque a gente fala... não tem fórmula, não tem fórmula. Não tem receita de bolo, não tem prazo, então, a gente vai conversar e uma semana vai resolver. Talvez não, a conversa vai ser aos poucos. Ou então, quando ele, por exemplo, quando a nossa filha fizer 7 anos, a gente vai falar, né? Não tem isso, não tem como saber. Eu acho que quando chegar o momento, simplesmente vai acontecer de maneira orgânica, de maneira natural. Por isso que, se acontecer, já esteja minimamente preparado, que é o que a gente está procurando fazer nesse momento. Sim. Então, apesar de a gente estar querendo transmitir alguma ideia para você, né, que está ouvindo a gente, é uma forma da gente também externar o que a gente está pensando. E eu quero trazer para a nossa conversa uma conversa íntima que eu e o Vaz a gente sempre tem. Eu sempre falo para ele que se um dia os nossos filhos quiserem procurar mesmo, né, ir atrás, conhecer pessoalmente a família biológica, a família de origem deles, eu não vou me sentir afrontada, eu não vou me sentir menos mãe, menos amada por eles, porque eu tenho tanta segurança da nossa história até hoje, da nossa história diária que a gente constrói, do nosso vínculo que se fortalece a cada dia. E o que eu posso fazer, o que eu vou poder fazer, é isso que a gente falou, é dar o apoio. Exatamente. Apoiar, dar o apoio e o suporte da decisão deles. Exato, né? Que a gente vai procurar fazer, a gente vai procurar trabalhar, por isso que a gente já vai se preparando. Porque eu sei que nada vai tomar o meu lugar no coração deles, o que eles sentem por mim. Porque o pai sou eu, a mãe é a Grazi, e a gente tá bem seguro. Em relação a isso, a gente tem muita segurança. E outra coisa que a gente conversa muito é essa questão, supondo que ele queiram conhecer. E a gente não sabe como que vai ser, né? A reação do outro lado, como que eles vão se sentir, se por um acaso, não quero, mas eu não, se por acaso a genitora fala, não quero nem olhar pra sua cara, por exemplo, que isso acontece. A gente conhece histórias que quando o filho foi querer conhecer, a pessoa foi querer conhecer a genitora não quis nem saber. E como que eu preciso me preparar para isso, para poder ajudá-las? Isso, porque nesse caso você vai ter que acolher o nosso filho que estava com uma expectativa de conhecer algo da origem dele. Porque eles vão criar essa expectativa, né? Não tem jeito. E mesmo assim, de repente, ele vem com uma negativa dessa, porque nem tudo nessa vida é como nos filmes, é como nos livros. Ou mesmo que eles conheçam, de repente não é nada daquilo que eles projetaram na cabeça deles. Então realmente as variáveis são enormes. E a gente não tem controle sobre isso. A gente não adianta sofrer por antecipação. O que a gente pode fazer é se preparar. É procurar entender tudo o que está acontecendo ao nosso redor. E assim, né, a gente sempre fala, bate na tecla. Se você estiver escutando a gente aqui, já é um passo importante, porque a gente está levando esse diálogo para frente.
Mas converse também com os amigos, procurem de repente grupos de apoio para conversar sobre isso, converse com outras famílias que de repente já passaram por isso também. Procurem, a gente sabe que existem perfis de filhos, então procure conhecer esses perfis para escutar o lado da história deles também. Porque a gente conhece cada um elabora, como a gente sempre fala, cada um elabora de uma forma diferente a sua história. Para vocês terem ideia, a gente já conversou com algum desses perfis, né? Alguma dessas pessoas, desses filhos, que eles falaram, eu tinha uma baita expectativa, cheguei lá, eram 2, 3 estranhos que eu nunca vi na vida, ficamos olhando pra cima, não tinha nem que conversar um com o outro, fui embora, a vida que segue, mas eu coloquei um ponto final naquela história. E não tenho mais o que pensar sobre aquilo. Outros, consegui ter um bom relacionamento. Ciclo, exatamente. Né? Outros, eu tenho um bom relacionamento, ligo 2, 3 vezes ali no mês, ou por ano, pra dar uns parabéns. E vida que segue, tudo bem também. Tem filhos que falam, eu não quero nem saber. Eu não quero olhar, eu não quero mexer nisso. Uhum. E tudo bem também. E tá tudo bem como cada um for tomar a sua decisão. Cada um sabe como elaborar todos os sentimentos, como colocar essa tratativa, né? Como trabalhar isso internamente. Então, não tem certo e errado. O que a gente pode fazer é o mínimo, que é realmente conversar, se dar preparar. todo apoio, suporte e amor para os nossos filhos. Sim. E uma dica que a gente gostaria de deixar aqui é de um filme que ele aborda essas questões, né? Então tem um filme chamado Lion. A galera já deve ter visto, porque é um filme tão conhecido, lindo, né? Mas se não conhecerem o filme, procure pelo filme Lion. Ele conta basicamente uma história na Índia, né? Se passa na Índia, de um garoto que se perde da família biológica, mas ele se perdeu, não é que ele sofreu maus tratos, nada. Ele se perdeu porque na Índia tem gente para caramba. E essa criança foi perdida, foi acolhida. Ele se perdeu da mãe do irmão mais velho, né? Ele foi acolhido. Família, não sei australiana, eu acho. Se uma família. Bom, ele foi. E aí depois na fase adulta ele foi atrás da origem dele. Ele falou, deixa agora eu procurar. Ele sempre teve essa questão dentro dele tinha de irmão, eu tinha uma mãe lá na Índia, o que aconteceu? Ele recebeu ele vai atrás dessa família. Ele recebeu todo o amor, todo o suporte dos pais, então, durante a vida dele. Muito bonito, muito emocionante. Que dá aquela pegadinha no... Você fala, poxa, então você consegue sentir um pouco do que estar do outro lado da história. Então a gente, como pai, como mãe, a gente tem as nossas dores, os nossos desafios, os nossos lutos ali para resolver, né? É uma noção, né? É uma noção, porque a gente realmente nunca vai saber, a gente nunca vai estar neste lugar. Mas é um filme que elaborou de uma forma muito interessante isso. Apesar de ser um filme, é bem romantizado, porque a história tem que emocionar, para render um bom filme, mas é uma história real, é uma história verídica. No final você vê a foto da família biológica. O encontro mesmo. O encontro, como aconteceu o encontro. E os pais estavam lá, exatamente, quando ele foi se encontrar. Então foi muito bacana. É muito bacana esse filme, então fica a nossa dica aí pra você. Acho que fechamos o episódio, não? Fechamos sim. Então continuem acompanhando a gente nas redes sociais. A gente vai voltar aqui com Continue acompanhando aqui a gente nas redes sociais. A gente vai voltar agora com a nova temporada dos nossos episódios. Vamos abordar novos temas, vamos revisitar temas que já foram falados. Então você consegue escutar a gente nos principais agregadores de podcast. A gente está por aí, temos nossas redes sociais, o Adoção Brasil. Então se cuidem, fiquem bem. E se quiserem continuar falando sobre o assunto, é só chamar a gente. Isso mesmo. Beijo, até mais. Até. Fiquem bem. Tchau, tchau.